A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 deste terceiro trimestre da CPAD. Em 2023, nesse terceiro trimestre, na classe dos jovens, estamos trabalhando sobre o tema Sejam Firmes, o ensino sadio, o caráter santo, nas cartas pastorais. Na aula de hoje, lição de número 6, nós vamos aprender um pouco sobre o diaconato, as qualificações pessoais e essenciais para os diáconos, e eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, Janderson Nascimento, deixa o likezinho, comentário, diga de onde você está me assistindo também. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Estamos disponíveis no Spotify também para te edificar, tá? Estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, onde você pode estar com a gente aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. É claro, se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, eu tenho tudo isso pronto e preparado para você através do Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula com a pesquisa que eu já realizo. Você também encontra o PowerPoint da lição para quem se torna assinante no Facilita EBD. A nossa assinatura ela é trimestral e a proposta está na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica e treinamento de evangelismo. Vale muito a pena, tá na descrição do vídeo e eu espero muito que Deus abençoe você. É só você analisar que Deus em Cristo possa te abençoar. Vamos então para a aula de hoje, glorificando a Deus e aprendendo um pouco mais da palavra em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6. Nessa lição, escrita e comentada pelo pastor Silas Queiroz, vamos trabalhar especialmente sobre as qualificações pessoais essenciais para os diáconos. Estamos estudando o terceiro trimestre da CPAD, que trabalha sobre o tema Sejam Firmes, onde nós estamos compreendendo sobre as epístolas pastorais. E é muito importante você observar que Paulo agora está orientando Timóteo como separar diáconos na igreja, como o diaconato está presente já naquele período histórico ali das cartas pastorais, e é muito importante nós observarmos isso e tirarmos exemplos também para a nossa vida cristã. Para você começar bem, inicie pela leitura bíblica, e o momento de leitura bíblica ele é essencial na tua ministração. Na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos trabalhar exatamente a proposta da lição. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre as pastorais e você observa o tema da lição, que é as qualificações pessoais essenciais para o diaconato, para os diáconos. A lição traz algumas propostas. A primeira proposta é o texto principal. Você precisa apresentar o texto principal em sala de aula, que se localiza em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Apresente também o resumo da lição. É importante você realizar a leitura do resumo da lição junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza então no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Vale muito a pena você ler essa passagem com os teus alunos. Dica básica, você pode compartilhar os versículos em sala de aula. Um aluno lê um versículo, outro aluno lê outra passagem, isso vai dinamizar muito a tua ministração. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, Janderson Nascimento no YouTube, sempre a partir das 18 horas. E toda terça-feira é um encontro marcado da classe dos jovens, onde a gente posta as lições para você ser edificado. Terça-feira nós temos aí um especial. A partir das 6 da manhã, você já tem acesso ao nosso material no Spotify, onde você pode acompanhar a gente, pastor Janderson Nascimento.
na Rádio Brasil FM, às 17 horas. Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Brasil que estão acompanhando a gente também. E aqui no YouTube, a partir das 18 horas, você já tem acesso ao nosso material, para a glória de Deus. Chegamos hoje na lição de número 6, escrita e comentada pelo pastor Silas Queiroz. E a proposta dessa lição é apresentar as qualificações do diaconato, como o apóstolo Paulo apresentou para Timóteo, liderando a igreja na cidade de Éfeso, como nós já estamos trabalhando com vocês durante todo esse trimestre. É claro que hoje nós vamos voltar o nosso olhar exatamente para essas qualificações do diaconato, que todo diácono precisa ter. Sobre a questão dos cargos da igreja, especialmente na igreja primitiva, nós vamos aprender que o primeiro cargo da igreja primitiva é o apostolado, tá? Depois do apostolado, nós vamos ver os apóstolos separando então os diáconos a partir da leitura de Atos 6. E hoje eu vou tentar trabalhar com vocês, especialmente, essas qualificações que todo diácono precisa ter, como um diácono precisa ser uma pessoa de Deus, um servo de Deus. E é interessante também descrever, especialmente voltando o nosso olhar para as irmãs, para as meninas que congregam com você na escola bíblica dominical da tua igreja, já que estamos tratando sobre jovens, é muito interessante você observar a palavra diaconia. A palavra diaconia já traz esse sentido de servo, ou seja, tanto o rapaz como a moça podem ser servos do Senhor, podem exercer a diaconia na igreja, podem exercer o diaconato na igreja. O diaconato na igreja local ele é muito importante para o crescimento da própria igreja local, para a administração da própria igreja local. Conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, ele descreve essa palavra diácono como servo, aquele que coopera, aquele que se dedica à oração e ao mesmo tempo que ajuda o seu pastor no ministério da palavra. Então hoje, observando essa perspectiva bíblica, nós temos então diversas funções de diaconatos em nossas igrejas. Por exemplo, tem a equipe da mídia, tem a equipe que trabalha especialmente na liderança de grupos, liderança de departamentos, pessoas que trabalham na portaria da igreja, pessoas que trabalham na zeladoria da igreja, pessoas que cooperam no discipulado da igreja. Tudo isso faz parte do diaconato. Há dois ministérios dentro da igreja que você percebe de forma muito forte voltadas para o diaconato. A primeira lição, o primeiro ministério que nós descobrimos dentro da igreja, você pode tomar como nota, é o servir às mesas. Você percebe que o diaconato serve. Atos capítulo 6, versículos 2 e 3. E também existe a diaconia da palavra, ou seja, aquele diácono que é servo da palavra, que ministra a palavra, que ensina a palavra. Atos 6,4 vai confirmar isso com você. Então você observa que o diaconato está inserido naquele irmão, naquela irmã que está inserido no serviço, mas ao mesmo tempo o diaconato pode estar inserido no ensino da palavra, na propagação, como o exemplo do próprio Estevão, que está escrito na Bíblia, o Filipe, que é citado também como um diácono que serve ao Senhor através do ministério da palavra. Observe, o apóstolo Paulo ele descreve muito bem essa função do diaconato na igreja. Então, quando você observa a perspectiva do diaconato, você tira então lições assim preciosas para a dedicação do coração dos teus alunos. Também você vai perceber que esse ministério ele assume aí chamados diferentes. Você percebe que existem pessoas que são chamadas para o diaconato, no serviço, no cuidado. Se você convocar aquela pessoa que é chamada para o diaconato, por exemplo, e ele é aquele servo que gosta de trabalhar nos bastidores e pedir para ele fazer uma oração ou uma pregação na igreja, ele não vai fazer. Mas ele é muito bom no que faz. Ele cuida da zeladoria da igreja, ele serve na igreja e aquilo traz um amor profundo no seu coração. Isso também é diaconato. Então, olhar para o diaconato na igreja é encontrar o lugar de pessoas que estão de formas diferentes cooperando no crescimento da obra. Conforme o Tabit Anibeli, em seu texto Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, publicado pela editora Fiel, um texto maravilhoso que traz uma perspectiva assim, muito legal a respeito da separação de presbíteros e diáconos na igreja, ele faz questão de dizer que o diaconato é uma função separada pelo Espírito de Deus também. E o diaconato dentro da igreja, ele traz um crescimento muito forte para tarefas específicas da organização, da visitação, da ação social. Então, o diaconato dentro da igreja, ele tem uma função extraordinária.
O Russell Champlin, comentando a respeito de diaconato, ele disse que os primeiros diáconos escolhidos pela igreja eram homens dotados de habilidades, sendo então dedicados na comunidade cristã e eram homens ativos no ministério, ou seja, pessoas ativas, pessoas que se colocavam à disposição, eram separados para servir. E hoje também existem pessoas que são separadas para servir. Conforme o pastor Antônio Gilberto, ele faz questão de descrever, ele descrevia isso em dizer que o diaconato é um ofício do serviço, é um dom e ele é demonstrado nesse serviço como uma espécie de algo muito precioso, é um ministério que é dado por Deus para pessoas que se colocam à disposição. Em Romanos, capítulo 12, versículo 7, está escrito a respeito dos ministérios. E há um ministério lá que é descrito pelo próprio apóstolo Paulo para os irmãos da igreja de Roma. Se o seu dom é servir, sirva. A palavra serviço está muito entrelaçada com o diaconato aqui. Também entendemos que os diáconos da igreja cristã, da igreja primitiva, eram pessoas que eram escolhidas pela própria igreja para atender à necessidade específica da igreja. Você vai ver isso em Atos capítulo 6, versículo 3. Eles chegaram para resolver problemas que estavam acontecendo e esses problemas foram resolvidos através do ministério de diaconato. Existia especialmente algo interessante nesses diáconos. Primeiro, deveriam ser homens de boa reputação, pessoas de boa reputação para poder servir. Segundo, deveriam ser cheios do Espírito Santo. Terceiro, deveriam ser cheios da sabedoria. E eles se colocaram à disposição para servir os apóstolos e a igreja de Deus. Atos 6,6 vai confirmar isso para você. E o ofício de diaconato é citado por Paulo na carta de Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, versículos 8 ao 13, que nós estamos analisando hoje com você. Então, nas pastorais, você percebe já no primeiro século da igreja cristã, a igreja se colocando à disposição para o diaconato, pessoas sendo levantadas para o diaconato, para entrar com providências em situações urgentes, para cooperar na obra do Senhor, para ajudar no serviço, e como a igreja precisa de diáconos e diaconisas que servem ao Senhor de formas assim preciosas, que trazem um crescimento para a obra de Deus. Se você serve a Deus também, e se essa palavra já está edificando o teu coração através dessa ministração, e você pode, deixa o likezinho aqui no canal também, se inscreve, deixa o teu comentário aí, que Deus abençoe você para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, já para a gente ministrar para você de forma específica, detalhando aqui ponto a ponto contigo em sala de aula. E o primeiro ponto da nossa lição de hoje vai trabalhar conosco a respeito do ministério diaconal. O primeiro ponto da lição descreve para a gente o ministério diaconal. Dica básica, apresenta o tema do primeiro ponto para os teus alunos. Se você pode, liste o primeiro ponto. Descreve o tema do primeiro ponto. Cite os subtópicos que você vai trabalhar para não fugir do assunto da lição, para você continuar no foco da ministração, tá? É importante você apresentar uma passagem bíblica para você quebrar o gelo antes de entrar no primeiro subtópico. E a passagem bíblica que eu quero tomar como base está em Atos, capítulo 6, versículo 3. Você pode ler esse versículo em sala de aula junto com os teus alunos também. E o primeiro subtópico da lição, do primeiro ponto, trata sobre a origem dos diáconos. De acordo com o pastor Silas Queiroz, ele que é o comentarista da lição da classe dos jovens neste trimestre, ele descreve que os diáconos foram instruídos pela igreja e separados pelos próprios apóstolos. Isso está em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6, é a passagem onde você vai encontrar os diáconos sendo separados pela própria igreja. O pastor Elinaldo Renovato, ele escreveu um texto sobre dons espirituais e ele cita a respeito do diaconato. Ele vai descrever que o ministério do diaconato é o ministério do serviço que traz, então, uma bênção de Deus e uma resolução para um problema de murmuração que estava acontecendo na igreja. Quando você analisa Atos 6, você descobre, então, a origem do diaconato. Aconteceu um crescimento extraordinário na igreja de Atos.
você vai perceber que a igreja primitiva ela cresce, então os apóstolos, que são os discípulos de Jesus, passam agora a se ocupar com as mesas, a atender os necessitados e deixam de lado o ministério da palavra. O diaconato surge exatamente para ajudar os apóstolos, para os apóstolos se dedicarem à oração e o ministério da palavra. E o diaconato surge exatamente para cuidar disso, para tratar destes problemas, para ajudar a igreja nessa espécie de crescimento aqui. Existia um problema entre as viúvas dos gregos e as viúvas dos judeus. Você vai perceber que algumas eram atendidas e outras não. E surgiu então uma grande murmuração dentro da própria igreja. E agora o diaconato surge para resolver esse problema. Os líderes da igreja, de forma sábia, orientado por Deus, separam então homens fiéis que se colocam então para esse tão importante negócio, para esse tão importante ministério. O diaconato, então, ele traz especialmente uma função extraordinária de serviço. E na prática do serviço, nós vamos perceber que o diaconato ele tem uma função, é o cuidado social, é a visitação, é trabalhar especialmente no valor da palavra, é ajudar especialmente o seu pastor. Nessa perspectiva bíblica, nós vamos entender a partir da leitura de Timóteo, da primeira carta, capítulo 3, quando Paulão orienta sobre o diaconato, nós vamos perceber que esse diaconato ele é padronizado dentro do Novo Testamento também. O verdadeiro ministério diaconal, ele tem um valor fundamental para a igreja. A igreja em si, de forma tradicional, ela cresce com o diaconato. Se você estuda a história da igreja, você vai perceber que até os pais apostólicos valorizavam, então, o diaconato dentro da igreja. Ireneu de Lyon, ele faz questão de descrever no seu livro Contra as Heresias a respeito da importância do diaconato dentro da igreja. O Cipriano, ele faz questão de dizer no seu texto As Epístolas, que é um texto apócrifo, sobre a importância do diaconato na igreja. Eusébio de Cesareia declara na história eclesiástica que os diáconos foram, então, pessoas destacadas especialmente para esse ministério da oração, mas ao mesmo tempo para o serviço da igreja. Você vai perceber que a igreja primitiva é uma igreja que se envolvia com o diaconato, com o serviço. As pessoas poderiam cooperar com o diaconato sendo servas da própria igreja. Aqui nós encontramos um problema, surgiu um problema, mas também tem uma solução. E essa solução vem por intermédio do diaconato da igreja. Você hoje pode servir a Deus como um diácono na igreja local. Não é que você vai se autoproclamar diácono na tua igreja. Não funciona assim. Isso é uma função ministerial dentro da Assembleia de Deus. Mas no sentido espiritual da palavra diácono, você pode ser servo, serva. Você pode cooperar com o teu pastor. De repente o teu pastor vai observar isso, a tua igreja vai observar isso e vai separar você a um auxiliar, a um cooperador. Vai separar você a um cargo de liderança, vai confiar especialmente um departamento da igreja a você. E isso é serviço. Então, quando você coopera na liderança do teu pastor, dando assistência à igreja, você então está agindo nesse ministério diaconal também. Eu espero estar ajudando você. Você que me ouve pelo Spotify, um beijo no teu coração. Você que me ouve pela Rádio Brasil, também a Rádio Brasil FM, que Deus acrescente em você sabedoria através da palavra. Em segundo lugar, como segundo subtópico da lição, nós vamos então trabalhar sobre o seguinte argumento nesse primeiro ponto, que o diaconato também é um ministério duplo, ou um duplo ministério. Segundo o pastor Silas Queiroz, a diaconia está entrelaçada com um duplo ministério. Que ministério é esse? O serviço, mas ao mesmo tempo a dedicação do serviço à palavra. Vamos pegar isso aqui. Quando você analisa a palavra, você vai encontrar pessoas que servem às mesas. São servos, estão trabalhando na assistência da igreja. Hoje existem pessoas assim. E existem diáconos que são excelentes ensinadores da palavra. Eu citei 2 exemplos. Nós temos o Filipe e o Estevão, dentro das Escrituras. Essa perspectiva bíblica também descreve para a gente algo que é fundamental sobre a diaconia. O Maxwell ele faz questão de descrever que o termo grego diaconia é serviço. No Novo Testamento, essa palavra diaconia também deriva do termo diaconem, aparece 36 vezes. 30 vezes você vai encontrar a palavra diaconia
nos escritos paulinos. Então, o Paulão, ele já falava muito de diaconato dentro da igreja. Você vai perceber que a igreja em si já tem uma visão sobre diaconato, sobre diaconia, sobre servir. E aqui você percebe o Paulo orientando Timóteo sobre o diaconato dentro da igreja. O pastor Elinaldo Rinovato também comenta, e isso é interessante observar, que a forma mais específica do diaconato está na pessoa de Jesus. Jesus, ele se coloca como servo. E ser servo é ser diácono? Nesse sentido bíblico aqui, Jesus se coloca como servo. Jesus exerceu a sua diaconia. Como Jesus exerceu a diaconia dele, sendo um diácono de Deus? Ele foi aquele que se colocou de forma poderosa para que possamos, então, sermos resgatados através do seu sangue. Você vai ver isso em Hebreus 13:1. Ele foi aquele que se colocou como diácono sendo um profeta. Lucas 24:19. Ele se tornou um diácono sendo evangelista. Lucas 4:18 e 19. Ele se tornou um diácono sendo um pastor, o bom pastor da igreja. João 10:11. Ele se tornou um diácono servindo a igreja. Mateus capítulo 20, versículo 28. O caráter de Jesus demonstra, então, a personalidade humilde que o diácono precisa ter. Então, o apóstolo Paulo, falando sobre as qualificações do diaconato, ele vai citar a humildade de Jesus. Se você observar Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, o Paulo fala que nós precisamos ser servos como Jesus, e diácono é servo, nesse sentido da obediência a Deus. Também nós vamos aprender sobre esse exemplo que Jesus, ele é o maior exemplo de diaconia. No sentido bíblico, nós vamos descobrir de forma muito legal que Jesus, ele se coloca como servo e o seu coração como servo para servir a igreja local. Jesus, ele serve a igreja com a sua própria vida, e nós, como diáconos e diaconisas, nesse sentido espiritual, precisamos então servir a Deus. O diaconato ou diaconia significa ministério, serviço. Jesus, ele demonstrou o serviço com a sua vida. Nós precisamos então aprender especialmente esse caráter de forma muito específica também. Paulo disse que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou servo, diácono, se colocando à disposição de forma humilde para servir a Deus. E aqui nós temos um grande exemplo de diaconato olhando para Jesus. Nós precisamos ser humildes, servos, se colocar à disposição para servir a igreja local. Você tem que servir a tua igreja. Você tem que se colocar à disposição do teu pastor para abençoar a tua igreja. Faça isso. Ser diácono é ser servo. Que Deus fale com você. Vamos agora para os terceiros subtópicos do primeiro ponto da lição, onde nós vamos entender a diferença entre bispos e diáconos citados dentro da Bíblia. Conforme o pastor Silas Queiroz, o apóstolo Paulo, ele instruiu presbíteros, como nós já observamos na aula passada, bispos, mas ele também instrui pastores e também instrui diáconos. Quando você compara essa relação, você vai perceber de forma muito clara, dentro do Novo Testamento, essa perspectiva diaconal aqui. As qualificações que um diácono precisa ter. É interessante você observar a importância do ministério diaconal dentro da igreja. O Charles Epman faz questão de descrever sobre a necessidade de observarmos o diaconato dentro da igreja. E vejamos aqui algumas questões importantes que o diácono, então, demonstra na sua relação ministerial. Primeiro, é dever da igreja, da sua parte, prover especialmente o cuidado com os necessitados. E quem é que faz isso? O diaconato. Ele se coloca à disposição. É aqui que o diaconato entra. É dever da igreja agir com cautela, agir também cuidando dos oprimidos. E em Atos dos Apóstolos nós percebemos muito bem a igreja separando diáconos para esse serviço. Também o diaconato ele pode entrar na própria questão da administração da igreja. Existem igrejas locais que são administradas por diáconos, no sentido administrativo, tá? Diáconos que verdadeiramente se colocam à disposição
para colher as ofertas, contabilizar as ofertas, pagar as contas da igreja, ajudar e auxiliar o pastor numa visita pastoral. São oficiais da igreja, são pessoas que se colocam à disposição. É interessante você observar que existem diáconos que se colocam também à disposição do ministério da oração e da pregação da palavra e do ensino. Ele serve a Deus com a palavra, ele serve a Deus ministrando na vida de alguém, ele serve a Deus ministrando num louvor, por exemplo. Ela serve a Deus se colocando à disposição dentro da igreja. Então, analisar essa perspectiva é entender muito bem essa orientação bíblica sobre o diaconato. A igreja ela tem os seus oficiais. Quem são os oficiais da igreja? Nós podemos observar dentro da palavra, especialmente nas cartas paulinas, nós vamos ter os apóstolos, que são os líderes da igreja, nós vamos ter presbíteros, bispos e pastores, que entram nessa mesma qualificação de pastores da igreja local, e nós vamos ter o diaconato. Na igreja hoje, nós temos então especialmente essa perspectiva administrativa de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, são pessoas que se colocam à disposição de Deus para servir na igreja local. Dentro dessa questão, nós entendemos de forma muito clara que as qualificações que um pastor precisa ter, um diácono também precisa ter. Se o pastor precisa ser fiel, o diácono também precisa ser fiel. Se o pastor precisa ser casado com apenas uma esposa, o diácono também precisa ser casado com apenas uma esposa. Se o diácono precisa ser servo, o pastor também é servo. Aqui há uma interessante função ministerial sendo apresentada na igreja de Jerusalém, posteriormente na igreja de Antioquia e agora na igreja de Éfeso, que Paulo está direcionando a primeira epístola de Timóteo para Timóteo, que está pastoreando aquela igreja ali. Gente, tem muita coisa boa para a gente estudar junto. Eu espero muito estar contribuindo com você. Eu espero que essa palavra te edifique. Se você estiver interessado no nosso material, no esboço dessa aula, no PowerPoint, está na descrição do vídeo para quem se torna assinante do Facilita EBD, um comentário abaixo também, fica à vontade para analisar a proposta. Vamos então para o nosso segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar agora sobre as qualificações dos diáconos. Que qualificações o diácono precisa ter? Neste segundo ponto da lição, é muito interessante você citar o tema do segundo ponto, as qualificações do diácono. Você pode levantar um questionamento de sala de aula, quais qualidades que o diácono precisa ter. É agora, nesse segundo ponto, antes de entrar no primeiro subtópico, que você pode abrir o leque para perguntas. É aqui que você pode fazer isso. E apresente o primeiro subtópico, o segundo, que você vai desenvolver em sala de aula, os subtópicos que a própria lição possui, e uma leitura bíblica. A leitura bíblica está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Faça isso em sala de aula com os teus alunos. E o primeiro subtópico trata, então, em sala de aula com a gente, sobre a diferença determinante. Qual é a diferença determinante entre os diáconos e os presbíteros do Novo Testamento? O próprio pastor Silas Queiroz descreve muito bem isso, que há uma diferença assim, muito clara entre o diaconato e o presbitério. Primeiro que o presbitério está na responsabilidade da liderança da igreja local e o diaconato está no serviço, olha aí a diferença, no serviço, no cuidado da igreja local. O pastor Elinaldo Renovato, comentando a respeito dessa diferença, ele descreve que os diáconos tiveram um papel honroso dentro da igreja, auxiliando os líderes da igreja, porque eles também são líderes da igreja. O próprio apóstolo Paulo usou o termo de diácono como cooperadores também da obra. Observe Romanos, capítulo 16, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Nós vamos destacar aqui 3 qualificações para o diaconato, que o diaconato precisa ter. A primeira qualificação que o próprio apóstolo Paulo destaca aqui para Timóteo é o caráter moral. O diácono precisa ter um caráter moral. Isso está em 1 Timóteo 3,8. A segunda delas é o caráter espiritual, 2 Timóteo 3,9. E a terceira é o caráter familiar. Você vai ter aqui 1 Timóteo 3, versículo 10 também.
Então, nessa perspectiva, você vai perceber de forma muito clara essa identidade teológica que o diácono precisa ter. Paulo identificava 8 qualificações que o diácono precisa ter. Vamos citar essas qualificações para você. Isso está em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 ao 12. Para olhar esse texto com os teus alunos também. A primeira qualificação que o diaconato precisava ter é ser responsável. Isso está em 1 Timóteo 3,8. Então, os diáconos precisavam ser responsáveis, agindo de forma honrosa, digna e de forma irrepreensível. Então, está no texto, tinham que ser responsáveis. Tinham que ser também de uma só palavra. Está no mesmo versículo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Homens que tinham credibilidade. Isso aqui é escrito no texto, tá? Homens de uma só palavra. Não poderiam ser pessoas inclinadas ao vinho. Está no capítulo 3, versículo 8 da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Então, o diaconato era um diaconato responsável. Lidavam, então, de forma muito clara, especialmente com essa questão. Não eram dados à bebida alcoólica e não podem ser dados à bebida alcoólica. Também, os diáconos não poderiam ser cobiçosos de sorte e ganância. Está lá escrito em 1 Timóteo 3,8. Eram pessoas dignas que lidavam com frequência com as questões financeiras da igreja e continuam lidando com essas questões. Então, eram pessoas honradas nessa questão também. Deveriam ser pessoas sólidas na fé, pessoas que tinham uma base de fé. Isso está no capítulo 3 da primeira carta de Timóteo, versículo 9. Eram pessoas que tinham um ministério com consciência limpa. Homens que se colocam à disposição de forma que agrade a Deus e responsáveis com o próprio evangelho. Também nós observamos no versículo 10 do capítulo 3 que deveriam ser irrepreensíveis. Primeiramente, experimentados. Deveriam ser pessoas testadas na fé, maduros na fé. E aqui nós temos uma clara orientação sobre essa questão. Deveriam ser pessoas experimentadas na fé. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Deveriam ser maridos de uma só mulher. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Não entra aqui a poligamia, não entra aqui o adultério. Eram pessoas responsáveis e honradas, maridos de uma só mulher. Eram homens também que deveriam governar a sua própria casa. Está lá no capítulo 3, versículo 12. Deveriam guiar os seus filhos, ser líderes espirituais também em casa. Essa qualificação é ensinada tanto para Timóteo como para Tito também. E aqui nós vamos entrar em algumas qualificações fundamentais que o diaconato também precisa ter observando essa questão. Quando observamos a palavra, entendendo então sobre a necessidade do caráter que o diácono precisa ter, entendemos que ele precisa ter um caráter moral. É uma pessoa que precisa se colocar de forma digna e honrada junto com a sua própria família. Sua família precisa reconhecer o seu ministério. Segundo, o diácono também tem que ter um caráter espiritual, tem que ter convicção do evangelho que trabalha no seu coração, tem que ser crente de verdade. E a igreja precisa reconhecer isso. E o caráter familiar também é fundamental. A família do diácono é o espelho do seu ministério. E assim, olhando para a palavra, você vai perceber que o próprio apóstolo Paulo está ensinando Timóteo como separar homens de Deus para esse tão importante serviço dentro da obra. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que destaca sobre outro argumento da mesma sorte. Segundo o pastor Silas Queiroz, esse termo da mesma sorte que está presente na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a seguir, está descrevendo então, especialmente o mesmo padrão que os presbíteros tinham, os diáconos também precisam ter. Se você analisa especialmente essa passagem, você vai perceber que é a única passagem que traz qualificações para o diaconato. Está lá no capítulo 3, versículos 8 a seguir, e nessa passagem você percebe de forma muito clara que os diáconos deveriam ser semelhantes aos presbíteros nessas questões pessoais, nesse caráter que eu acabei de citar para você. E esses caráteres são então notados aqui.
O diácono não poderia ser dado ao vinho. O diácono não poderia ser avarento. O diácono deveria ser repreensível, marido de uma só mulher, ser um hábil governante da sua própria casa. Os presbíteros também deveriam agir da mesma maneira como um diaconato. Aqui nós percebemos o foco nas qualificações de um cristão maduro em si, para essa tão importante obra que é o serviço do diaconato, citado por Paulo a Timóteo e também a Tito. Nesse caráter, nós vamos entender então essa necessidade de observarmos que o diácono precisa ser homem de Deus, assim como os pastores precisam ser homens de Deus. Observe como isso é rico também para o nosso crescimento. Eu espero estar ajudando você. Se essa palavra está te edificando, se você pode, deixa o likezinho aí, teu comentário também, tanto aqui no Spotify como também no YouTube. Vou ter o prazer em te receber para a glória de Deus. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico que trata sobre completando o rol. Segundo o pastor Silas Queiroz, assim como os presbíteros, os diáconos deveriam ser pessoas que se colocavam de forma vigilante e não avarentas. Os diáconos não poderiam ser cobiçosos de sorte e ganância. Os diáconos hoje lidam com as ofertas, por exemplo. Eles cuidam da contabilidade das ofertas em alguns casos. Os diáconos naquela obra, especialmente na igreja primitiva, cuidavam dos necessitados. Envolviam com a compra de alimentos, envolviam com o cuidado dos irmãos. Você vai perceber que os diáconos não poderiam se comportar como Judas, que enfiava a mão na bolsa das ofertas que Jesus então utilizava do dinheiro que eles tinham para poder realizar exatamente aquilo que bem desejava. Quando você observa essa perspectiva, você percebe muito bem a necessidade de sermos pessoas que se coloquem à disposição. Segundo Erickson, descrevendo a respeito do diaconato, ele está descrevendo que Paulo, ele demonstra então, especialmente no versículo 3 do capítulo 3, que o diaconato não precisa ser uma pessoa que está sendo envolvida com as suas próprias avarezas, mas muito pelo contrário, precisa ser uma pessoa digna, santa, responsável nesse sentido bíblico aqui. Não pode ser uma pessoa presa à cobiça dessa terra. Nesse sentido bíblico, nós vamos entender muito bem que o diácono é alguém que conserva a sua consciência limpa. O seu ministério tem que ter uma consciência limpa. 1 Timóteo 3,9 confirma isso. O diácono, ele compreende a doutrina cristã. Ele entende a palavra. Ele é experimentado na fé. Versículo 10 do capítulo 3 diz isso. É uma pessoa que tem experiência com Deus. Daí, os candidatos ao diaconato precisam passar por todo esse processo espiritual também. E esse processo espiritual nos ajuda, então, a amadurecer na fé. Ao analisar especialmente essa perspectiva de completar o rol, você está entendendo aqui que uma igreja está crescendo e precisa de pessoas que são exemplos para esse tão importante ministério. O diaconato precisa ser um exemplo. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre a referência às mulheres. No terceiro ponto da lição, nós vamos trabalhar sobre a referência às mulheres. E aí entra a questão, será que as mulheres também podem ser diaconisas? Como é que o texto está dizendo isso? Apresenta o tema do ponto e apresenta as passagens citadas aqui nos subtópicos. E agora, eu quero descrever para você uma passagem que fala de uma diaconisa na Bíblia, que está em Romanos capítulo 16, versículo 1. Lê esse texto com os teus alunos. E o primeiro subtópico trata sobre a seguinte pergunta: diaconisas? Auxiliados por colaboradoras fiéis. É interessante observar essa posição bíblica sobre essa perspectiva das diaconisas dentro do texto bíblico. Há algumas interpretações a respeito desse versículo e a gente precisa deixar isso claro para você, lendo
1 Timóteo 3,11. E você precisa pregar isso com muito respeito e sabedoria também para com os teus alunos. Há 3 possibilidades de interpretação para esse versículo. A primeira possibilidade é que Paulo se refere aqui às diaconisas, tá? Então, Paulo está se referindo diretamente às diaconisas, é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que Paulo pode estar se referindo também às esposas dos diáconos, que também se encaixa muito bem com essa interpretação. A terceira possibilidade é que Paulo se refere a colaboradoras dos diáconos, que são mulheres aqui não ordenadas ao diaconato. Essa é a terceira interpretação. São chamadas de colaboradoras, que estão contribuindo, então, para essa tão importante obra. O Erskine faz questão de escrever que o diaconato ele é demonstrado em qualificações. Então, nessa passagem aqui, você vai perceber qualificações que são voltadas, então, para as esposas dos diáconos. O Erskine faz questão de trabalhar que essas qualificações citadas é para as esposas dos diáconos. Então, você entende aqui, nessa perspectiva, uma possível interpretação. É claro que tem denominações que separam ao diaconato feminino, tem denominações que compreendem que é a esposa do diácono que precisa ter essas qualificações, tem pessoas que já entendem que é uma questão de colaboradoras na igreja que estão cooperando. Há diversas interpretações, como eu citei para você, 3 aqui, é importante você olhar para isso com muito respeito, tá? É claro também que o pastor Elinaldo Renovato, ele faz questão de escrever que os diáconos eram instruídos por Deus. E a igreja primitiva separa 7 diáconos para assistir à igreja. Você vai perceber que esses diáconos assistem à igreja no caráter social. Também você vai perceber que o Novo Testamento nos dá muita informação a respeito do papel do diaconato, especialmente no capítulo 3, versículos 8 ao 12, da primeira carta de Paulo a Timóteo, orientando a respeito do diaconato. Também é interessante nós observar que os diáconos deveriam ser repreensíveis, tá? Irrepreensíveis, nesse sentido de aptos para ensinar. Então, nesse sentido bíblico, deveriam ser pessoas que conservavam a fé, que eram instruídos para o serviço. E aqui nós podemos então trabalhar essas 3 considerações interpretativas. O versículo pode estar trabalhando a diaconisas, o versículo pode estar trabalhando as esposas dos diáconos ou colaboradoras dentro da igreja que não eram ordenadas ao diaconato, tá? Então temos 3 correntes. Eu não posso afirmar uma corrente para você e você precisa entender essas 3 visões nessa perspectiva bíblica também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, o pastor Silas Queiroz aponta agora uma perspectiva sobre as esposas dos diáconos. Segundo o pastor Silas Queiroz, existem então 2 interpretações nesse texto. Ele utiliza 2, eu citei 3. Ele utiliza 2. E essas 2 estão no capítulo 3, versículo 11. Ele diz que, olha, pode ser as esposas dos diáconos ou diaconisas separadas. A terceira linha que eu mostrei para vocês é que pode ser colaboradoras que não eram ordenadas para o diaconato, tá? Então é importante você observar a própria perspectiva do Elinaldo Renovato. O Elinaldo Renovato, ele descreve que o diácono está para auxiliar a igreja nesse serviço da missão, cooperando com o seu pastor. Na terceira linha que eu puxei para você, você vai perceber que existem irmãs na igreja que são verdadeiras diaconisas, não são ordenadas, mas servem na igreja, tá? É o serviço. E esse serviço colaborador é visto como diaconato, como eu estou iniciando desde o princípio da aula. Então, nós vemos pessoas que cooperam de forma muito clara. Os deveres da própria diaconia estão interligados da seguinte maneira: no cuidado com as instalações da igreja, no serviço da recepção, na benevolência, do cuidado então de administrar as coisas da igreja, nas finanças, nas instruções, na recepção, na logística da igreja. Atualmente, a função do diácono é uma função muito legal que traz aqui um crescimento muito rico para a própria igreja local. E entender sobre essa perspectiva da separação do diaconato no Brasil feminino, aqui no Brasil, o próprio Gunnar Wingre, no Rio de Janeiro, a partir da década de 30, consagrou uma irmã ao diaconato feminino. É claro que na história da Assembleia de Deus no Brasil isso foi mudado, tá?
E é claro que também entendemos muito bem a perspectiva da própria liderança da igreja, que o diaconato ele é separado somente para os irmãos, assim como o presbitério, assim como também o pastorado, dentro da comunidade da Assembleia de Deus no Brasil. Também entendemos que as irmãs têm um espaço de liderança na igreja. Servem na diaconia, como na terceira interpretação que eu disse para você, servindo na igreja na colaboração da pregação, no ensino da escola bíblica, servem na liderança da igreja. Tem pessoas que servem como líderes de senhores, senhoras, jovens, adolescentes, crianças. São missionárias de Deus que se colocam à disposição, verdadeiras missionárias. Não é o cargo em si que ocupa, mas é sim nessa questão do serviço ministerial. Eu vou te dizer, são mulheres de Deus que se colocam à disposição para o serviço e para a glória de Deus. E eu espero muito que essa aula possa ter edificado você para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, eu espero que o Senhor possa te abençoar através da palavra. E se você pode, se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, deixa o likezinho, o teu comentário também me ajuda muito. Escreve aí o que você está achando desse trimestre, eu vou agradecer muito você. Você pode me acompanhar pelo Spotify também e pode me seguir no Instagram, @Janderson Nascimento, eu vou ter o prazer de te receber por lá, ou então @FacilitaEBD, acompanhe o nosso Ministério Pastoral também. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube, Janderson Nascimento, onde você tem acesso às minhas aulas a partir das 18 horas. Toda terça-feira eu encontro marcado da classe dos jovens. Na terça-feira nós temos um especial. 6 da manhã no Spotify, você já tem aula nossa para poder ouvir, assistir, ficar à vontade a qualquer hora do seu dia. Às 17 horas na Rádio Brasil FM, para os nossos irmãos nos acompanhando no programa Voz da Assembleia de Deus, na Rádio Brasil 107.7. E às 18 horas no YouTube, que Deus edifique você. Se você desejar o meu material, está disponível na descrição do vídeo para quem se torna assinante, tá? E um comentário abaixo. E eu agora quero orar por você que vai ministrar essa aula para que Deus te use na palavra para a glória de Deus. Agora, momento especial, momento de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus. Se você quer aceitar Jesus, escreva aqui, eu quero aceitar a Jesus. Se você quer apresentar o pedido de oração, escreve aí também, nós vamos interceder por você. Agora eu vou orar por você que vai ministrar essa aula, para que o Espírito de Deus te use e te capacite na palavra, para a glória e honra do Senhor. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, colocamos a nossa vida no teu altar, pedindo a direção do Senhor sobre essa aula. Pedindo que o Senhor use o teu servo, a tua serva na ministração, que a tua palavra venha ser edificante, que os alunos deles venham ser cheias do Espírito Santo. Nos ajuda a ser servos, diáconos e diaconisas, que se colocam à disposição do serviço na tua obra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos instrumentos na tua palavra. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito nesse trimestre. Primeiro texto, Dons Espirituais e Ministeriais, do pastor Elinaldo Renovato, publicado pela editora CPAD. Vale a pena você observar esse material. É um texto maravilhoso para a tua edificação. Também quero indicar para vocês esse material da editora Fiel, Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. Editora Fiel, material extraordinário para a tua edificação também, você que quer estudar um pouco mais da palavra. Também estamos tomando como base o texto do John Stott, 1 Timóteo e Tito, da editora ABU. Vale a pena você ter esse material em mãos também. Também estamos utilizando 2 Timóteo, John Stott, editora ABU, material extraordinário também para a tua edificação nesse trimestre. O Evangelho segundo Paulo, do John MacArthur, esse material espetacular, editora Thomas Nelson no Brasil. Vale a pena você procurar esse livro. Também quero indicar para vocês Paulo Apóstolo da Graça, do F.F. Bruce, editora Shed Publicações, para você entender a linha de pensamento do apóstolo Paulo. Ministério Pastoral, Alcançando a Excelência do Ministério Cristão, do John MacArthur, texto
publicado pela editora CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos também. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 7, onde nós vamos trabalhar sobre as instruções sobre o comportamento na igreja. Um beijão no teu coração, até a próxima aula, até a próxima terça, até o próximo programa, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.